Olá, eu sou Olavo Medeiros do Projeto Melhor de Sampa, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios pela cidade. E hoje eu estou aqui para te levar por um tour virtual pela Catedral da Sé, incluindo a cripta. Então, bora lá. Nesse período de pandemia de Covid-19, né, eu adaptei praticamente todos os tours que eu fazia presenciais para tours virtuais. E a Catedral da Sé, ela faz parte do tour do Centro Histórico. E eu decidi gravar um pedacinho desse tour aí, que é um pedacinho muito especial, para contar várias curiosidades da catedral, da sua construção e da cripta. Então, bora lá. Eu vou compartilhar agora a tela do meu celular com vocês, porque esse passeio virtual ele é feito online pelo Google Earth. E a partir desse momento, vocês estão me vendo pequenininho aí no canto da tela e no centro do seu computador, ou telefone, ou tablet, você vai ver aí o nosso passeio. Já estamos vendo a catedral aqui vista de cima. A primeira curiosidade que eu tenho que contar para vocês é que, na verdade, existia uma igreja da Sé anterior a essa, que ficava do outro lado da praça, né? A praça foi toda remodelada, ficava aqui onde estão essas árvores. Ela foi demolida em 1912 para a construção da nova igreja, da catedral, que começou em 1912, só terminou mesmo em 2002. Tem gente que fala que ela ficou pronta em 1954, mas não é verdade. Na verdade, ela foi inaugurada em 1954 às pressas para a comemoração dos 400 anos da cidade. Mas as últimas torrezinhas lá só ficaram prontas em 2002. Inclusive, se você dá um Google aí e procurar a inauguração da Catedral da Sé, você vai ver que ela está sem as torres, tá ok? É um templo num estilo que a gente chama de neogótico. A gente percebe alguns elementos aqui do gótico, por exemplo, esse tipo de arco ali da entrada, das janelas, que é um arco chamado ogival. Um outro elemento do estilo gótico é essa estrutura chamada de rosácea, que lembra uma mandala, que é um vitral. Isso é muito comum também nas igrejas góticas. Imagina, né? É um templo muito imponente até hoje, equivale a um prédio de 20 andares. Imagina esse projeto em 1912. Que mudança, né? Quem teve a ideia de destruir a igreja antiga para a construção dessa nova, mais imponente, foi o arcebispo de São Paulo, na época, chamado Dom Duarte Leopoldo, que é uma das pessoas que está sepultada na cripta da Sé. E eu preciso contar um pouco sobre ele para a gente entender, né? Por que essa vontade tão grande de destruir aquela igreja antiga para a construção de uma nova tão imponente? Dom Duarte Leopoldo havia sido, antes de ser arcebispo de São Paulo, o padre da igreja de Santa Cecília. Num período em que a arrecadação que vinha do governo diminuiu muito, porque o governo pagava para as pessoas serem sepultadas nas igrejas e já havia cemitério, então não tinha mais necessidade dessa ajuda do governo às igrejas, Dom Duarte Leopoldo teve uma ideia para uma nova forma de arrecadação. Ele começou a fazer um discurso para as pessoas dizendo o seguinte: olha, claro que Jesus, Deus, os santos podem se conectar com você onde você orar para eles, né? Até na sua casa. Mas não existe lugar melhor para você se contactar com a divindade do que uma igreja muito bonita. Uma igreja cheia de arte, uma igreja sofisticada. E essa ideia cai bem, ele começa a arrecadar muito dinheiro da elite paulistana para a construção de novos templos, para a reforma de novos templos. E a Sé era um grande projeto, né? Quem não gostaria de ter uma nova catedral em São Paulo que representasse o poder econômico que a cidade tinha por conta do café? Mas as coisas não foram tão simples assim. Ele escolheu um arquiteto chamado Maximilian Emil Hell, que projetou não só a nova Catedral da Sé, mas também a Catedral de Santos, a Igreja da Consolação.
Ele projetou também uma coisa menor, que é o coreto do Jardim da Luz. Se vocês já foram ali no Jardim da Luz, o coreto também é Maximilian Emil Hell. Maximilian Emil Hell, que está sepultado lá no cemitério da Consolação. Bom, mas vamos entrar aqui na igreja. Na verdade, nenhum dos dois viu ela pronta, né? O Dom Duarte Leopoldo chegou a ver a cripta, que ficou pronta em 1919. Há 2 anos atrás, ela fez 100 anos a cripta e teve uma série de concertos. É uma igreja com estilo europeu, né? Um estilo ali da época medieval, mas que o Maximilian Emil Hell trouxe alguns detalhes para dizer que essa igreja é uma catedral do Brasil. Um dos detalhes está relacionado à cor de algumas pedras que ele escolheu. Então, nós temos aqui, na entrada do altar, mármore amarelo de Siena, que representa o amarelo da nossa bandeira. Lá no altar, nós temos uma cruz feita com uma pedra verde, que, mais uma vez, é uma referência, né, à nossa bandeira, o verde. Tá bom, lá, viu o azul? O azul está lá na pia batismal, que a gente não consegue enxergar daqui, que fica logo entrando na igreja à direita, tem ali na pia batismal um globo azul, que simboliza a parte azul da nossa bandeira. Não dá para ver aqui, mas atrás desse lustre, lá na rosácea, no centro dela, tem o brasão de São Paulo, uma outra referência. Uma outra curiosidade é que ela tem 2 altares laterais. O que vocês estão vendo ali é o altar lateral dedicado a Santana, mãe de Maria, e dizem que o milagre começa com ela, já que teoricamente ela não poderia ter filhos e engravidou de Maria, né, de Nossa Senhora. Do outro lado, a gente tem um altar lateral dedicado a São Paulo, padroeiro da cidade. Tem também, essa é uma igreja que tem 2 padroeiros. Tem Nossa Senhora da Assunção, que é essa aqui, que está do lado esquerdo do altar, e do outro lado tem São Paulo também, que está aqui, ó. A construção da Sé é de uma época, dessa Sé aqui, que nós estamos visitando, é de uma época em que as missas eram rezadas em latim e de costas. Então, o altar que era utilizado na celebração pelo padre, bispo ou arcebispo, é lá no fundo. Mas depois isso mudou, então passaram a utilizar essa mesa aqui, que está encostada num pedaço de coluna. Esse pedaço de coluna também é uma curiosidade aqui, porque ele pertenceu ao antigo Palácio do Governo, um edifício que foi construído pelo escritório Ramos de Azevedo, que foi demolido para reconstruírem o pátio do colégio. Essa é uma outra história, está numa outra parte do tour, mas se vocês forem lá, vocês podem perceber esse detalhe. Quando eu comecei como guia, né, eu tinha essa dúvida, por que tem igreja, catedral, basílica? E eu descobri, eu achava que era o tamanho, tá? Igreja, catedral, basílica, achava que era assim. Mas aí estudando, eu entendi que, na verdade, está relacionado com a ordem hierárquica. Numa igreja, a figura máxima daquele templo ali é o padre. Numa catedral, você tem bispo, arcebispo ou cardeal. Atualmente, a gente tem um cardeal na Catedral da Sé. E as catedrais têm um trono chamado cátedra, que é esse aqui, ó. A basílica, ela se reporta para o Vaticano. E aí é uma prova que não é o tamanho, né? Porque a igreja do Mosteiro São Bento, ela é uma basílica. E ela é menor aqui do que a Sé. Aí um dia eu estava fazendo um tour em Santos e apareceu Basílica Menor do Imbaré. Falei, gente, e agora? O que será que é essa Basílica Menor? Será que é uma basílica que se reporta ao Vaticano, mas ela é menorzinha? E na verdade não, Basílica Menor é um título honroso que é dado para uma igreja que é muito bonito, tem uma história muito importante dentro aí do catolicismo. Então, essa é uma curiosidade. Uma outra curiosidade, na época que essas missas eram rezadas em latim e que o padre ficava de costa, era comum também ter essas estruturas de madeira aqui laterais, que a gente chama de púlpito, porque na hora do sermão, as pessoas sim eram olhadas de frente e de cima para baixo.
Do lado aqui direito do altar, a gente tem uma entrada lá no fundo, onde tem a Capela do Santíssimo, que é onde fica guardada a hóstia quando não está acontecendo a missa. E do lado direito, um outro arco ali, que é a entrada para a secretaria. Se você for fazer a visita à Cripta da Sé, é ali que você compra o seu ingresso. Uma vista mais próxima aqui do altar. E essa é a vista que quem está celebrando, quem está aqui no altar, tem da igreja, né? Uma curiosidade sobre os vitrais aqui da parte de trás, eles são diferentes dos vitrais da frente. Os vitrais da frente foram importados, muita coisa é importada. Se bem que muita coisa aqui de granito veio de uma pedreira que ficava ali na região de Itaquera. Tem coisas brasileiras, coisas importadas. Os vitrais de trás foram feitos no Brasil. Os da frente, como eu falei, vieram da Europa. Tem gente que gosta mais do da frente, tem gente que gosta mais do de trás. Sempre que eu levo alguém, eu pergunto. Eu falo, qual você acha mais bonito? Só para ver a reação das pessoas. Muita gente prefere os da frente, mas há quem prefira os de trás. A Sé, ela tem o maior órgão da América Latina, ele não está funcionando agora. E antes da pandemia, eles estavam com um evento que era o brunch na Sé, que acontecia numa sala ali atrás do órgão, os ingressos em torno de R$200. Uma coisa muito legal desse brunch, que não é um brunch tão famoso quanto o da Igreja do Mosteiro São Bento, é que só indo no brunch você visita as torres. E isso é muito legal, eu nunca entrei nas torres. E uma curiosidade é que só uma das torres tem sino, a outra não tem. A outra, ela é oca. Bom, vamos para a cripta. Eu adoro a cripta da Sé. Cripta vem do grego e quer dizer aquilo que se esconde. Por isso a gente tem a palavra criptografia, por exemplo, né? E eu acho linda. Como eu falei, a parte que ficou pronta primeiro, né? Ficou pronta em 1919. E eu acho ela linda. Para algumas pessoas está no circuito de lugares supostamente assombrados de São Paulo, porque ela é um cemitério, né? Pensado para sepultar, para receber os corpos de bispos, arcebispos e cardeais, mas tem algumas exceções. A gente vai voltar aqui para olhar uma outra parte. Aqui embaixo, ó, a gente tem um móvel. Não tem ninguém enterrado nele. Esse é um móvel chamado catafal, que é utilizado, ou era utilizado nos velórios. Se colocava o corpo da pessoa que estava sendo velada aqui, tem uns espaços para colocar velas. E esse formato da cripta propiciava que as pessoas num velório entrassem por uma porta, descessem a escada, fizessem as suas orações e saíssem pela outra, enquanto a pessoa estava sendo velada nesse móvel. Hoje a cidade cresceu muito. Quando morre alguém, quando morreu Dom Paulo Evaristo Arnes, por exemplo, é uma multidão, então já não é mais utilizado dessa forma. Mas é interessante, né? Olha só, desse lado aqui a gente tem o cacique Tibiriçá, que era o cacique de São Paulo quando os portugueses chegaram, na verdade da vila de Piratininga, né? Que vai ganhar o nome de São Paulo só depois. A primeira missa foi celebrada no dia de São Paulo, e aí essa aldeia passa a ser chamada de São Paulo, Vila de São Paulo de Piratininga. O Tibiriçá, de início, estava sepultado lá na cripta do pátio do colégio, e depois foi transladado para cá. Transladado é a palavra, transladar é mover um corpo, um cadáver, né, de um local para o outro. A gente usa essa palavra, transladado. E então ele é uma exceção, né, porque não foi bispo, nem arcebispo, nem cardeal. E os túmulos, eles estão em ordem cronológica. Então, esses aqui foram os primeiros bispos da catedral, aliás, de São Paulo, perdão, porque quando eles morreram não existia ainda essa catedral aqui. E nessa época os bispos vinham formados da Europa, não tinha, vinha de Portugal, não tinha como a pessoa se tornar bispo aqui no
no Brasil. Tem algumas curiosidades aqui nesses túmulos, ó. Vocês podem ver que todos eles têm um brasão, né? Esse brasão, os símbolos desse brasão é escolhido por essa pessoa que está sepultada aqui, quando ela se tornou bispo. Ela pode escolher os símbolos que vão entrar no brasão dela. E esses símbolos estão relacionados à ordem que ela pertence, à devoção que ela tem. Então, por exemplo, esse aqui, dá para ver que tem duas mãozinhas assim embaixo da cruz. Esse é o símbolo franciscano. Então, dá para imaginar que esse bispo aqui, ele era franciscano. Cada um vai escolher. Estão vendo que tem um chapeuzinho lá em cima, e desse chapeuzinho saem umas cordinhas, parece um pompom de cortina, né? Isso demonstra se a pessoa que está sepultada aqui é um bispo, um arcebispo ou um cardeal. Se tiver 3 pompons no final, que é o caso aqui, é porque eles são bispos. Se tiver 4 arcebispos, se tiver 5 cardeal. Tem outros símbolos ali, ó. Tem a hóstia com o cálice, tem a cruz. Esses símbolos não estão relacionados com essas pessoas que estão sepultadas aqui. São símbolos católicos e estão aqui como ornamentos. Não tem um motivo especial relacionado a esse túmulo especificamente. Então, o corpo e sangue de Jesus Cristo, a cruz onde Cristo padeceu. Aqui do outro lado, a gente tem um político que também foi padre, Regente Feijó, sepultado aqui. Foi regente do Império, foi um dos tutores de Dom Pedro II, né, que assumiu o governo ainda criança, e nesse período a gente teve o governo regente. Como ele foi padre, ele também está sepultado aqui. E os outros túmulos vão seguindo em ordem cronológica. Tem túmulos vazios ainda na Catedral da Sé. Tinha um monitor que falava assim, vocês podem entrar se quiserem, mas saiam, por favor. Então tem alguns que dá para a gente visitar ali. Eu acho ela muito bonita. Em alguns períodos, acontece missa aqui, elas vão e vêm, por isso que eu estou demorando aqui para falar sobre isso, porque já teve época que toda segunda tinha missa, depois mudou o dia, depois ficou sem ter a missa aqui, né? Mas em algumas ocasiões tem períodos em que acontece missa aqui. E aí é muito legal, porque você pode entrar, ver uma missa aqui, você não precisa pagar para visitar. O ingresso, a última vez que eu visitei, estava R$ 8,50, e que vale a pena. Tem um monitor lá explicando a cripta, com mais detalhes até do que eu estou explicando para vocês. Então tem um altar ali também no meio, né? Um altar dessa época em que a celebração também era feita de costas, né? Quando tem missa aqui, eu já vi missa aqui, eles colocam também uma mesinha mais para frente. Ela é num formato de cruz. Para o lado esquerdo ali, a gente tem alguns túmulos vazios e normalmente está por ali uma exposição sobre o Santo Sudário, que é bem interessante. E do lado direito a gente tem mais alguns túmulos. Esse aqui é o lado esquerdo, onde tem essa exposição do Santo Sudário. Tem 2 obras de arte que foram esculpidas pelo irmão de Dom Duarte Leopoldo. Era uma família ligada às artes. Se vocês já foram no Museu de Arte Sacra, boa parte do que está lá foi colecionado, coletado, catalogado por Dom Duarte Leopoldo. Boa parte do acervo ali, conforme a igreja ia fechando, ele ia catalogando, guardando, cuidando. Então, sim, uma família muito ligada às artes. Já teve um educador da Sé que me falou que esse irmão do Dom Duarte Leopoldo, ele chegou a estudar numa das escolas fundadas por Michelangelo. De um lado tem Jó, do outro lado tem a outra estátua que ele fez, é São Jerônimo. Nessa parte da exposição do Santo Sudário, tem uma réplica em tamanho real do Santo Sudário, que a gente pode imaginar que tamanho, né, é esse artefato. Tem algumas coisas interessantes, tem uma réplica de um prego para mostrar que tamanho era um prego que alguém era crucificado. Tem uma réplica de uma coroa de espinhos com uma planta que existia mesmo na época de Jesus Cristo. Tem uma réplica da lança, porque na história diz que um soldado romano coloca uma lança aqui em Jesus,
E dizem que esse soldado era São Longuinho, sabe aquele dos pulinhos? Que, na verdade, era um soldado romano chamado Longinus. Então, dizem que ele se arrependeu depois de ter feito isso e virou cristão. Uma das coisas mais interessantes dessa exposição, eu estou falando dela porque ela ficou bastante tempo lá, eu acho que está lá ainda, mas pode ser que o dia que você visite, ela de repente já não está mais lá. Aí não fica bravo comigo, fala, eu vi um vídeo do Olavo, ele falou que tinha, tal. Ela pode sair, porque ela é uma exposição, não faz parte exatamente da cripta. Mas uma das coisas mais interessantes nessa exposição é uma moeda da época de Jesus Cristo, que aparece algo desse tipo assim na imagem do Santo Sudário, porque era comum colocar moedas nos olhos da pessoa que falecia, porque se acreditava que ela, após a morte, teria que pegar um barco para chegar do outro lado. Então, muitas pessoas eram sepultadas com essas moedas nos olhos para pagar a passagem do barqueiro. Lá do outro lado, né, para o lado direito aqui do altar, a gente tem um túmulo que tem um brasão diferente. É o brasão da Força Aérea. Esse aqui é o túmulo do padre Bartolomeu de Gusmão, que nasceu na cidade de Santos. A rua ali da Orla de Santos é Bartolomeu de Gusmão, uma homenagem a ele. Era um padre cientista. O Bartolomeu de Gusmão, ele inventou o balão. A gente chama ele de padre do balão, que não é aquele padre que saiu voando com os balões por aí. É o padre que inventou o balão. E olha, muita gente nunca ouviu falar dele. Provavelmente você está vendo esse vídeo aqui, nunca ouviu falar desse padre. Eu também nunca tinha ouvido falar dele até ir na Sé, né? Hoje eu já sei um pouquinho mais da história dele, já vi ele até lá em Portugal. Eles homenageiam ele como um grande herói. Você veio aqui no Brasil, quase ninguém sabe. Mas vamos voltar à história dele. Ele inventou o balão, fez um protótipo de um balão com cestinho, provando que o homem poderia voar num balão, e ficaram muito impressionados e falaram, nossa, você tem que mostrar isso para o rei, olha só o que você inventou. E ele fazia esse protótipo e voava, então as pessoas falavam, olha isso, você tem que mostrar. E aí ele fez uma apresentação para a realeza, né? Mostrou, voou o protótipo dele, e aí sabe o que aconteceu com ele? Foi acusado de bruxaria pela Inquisição e foi condenado à morte. Ele fugiu, acabou morrendo de pneumonia em Toledo, na Espanha. O corpo dele ficou bastante tempo lá, até que foi transladado aqui para a cripta da Sé pela Força Aérea Brasileira. Como ele é padre, né, só tem aquele brasão que a gente viu a partir do momento que você vira bispo. Ele nunca foi bispo, ele morreu padre. Então, nesse caso, uma exceção, ele tem esse brasão da Força Aérea. Olha que legal, né, visitar a cripta, quanta coisa. Tem uma imagem aqui dele mostrando, né, o artefato dele, cripta da Sé. E aí, um daqueles túmulos, aqui do cantinho, é o Dom Duarte Leopoldo, que está sepultado aqui. Vamos sair aqui da cripta. Sabe que também tem gente que casa aqui na cripta, você pode casar, às vezes tem concerto, coral. Eu já visitei, acho que a cripta umas 50 vezes, e é sempre uma emoção. Eu acho ela linda, e não acho nada energia estranha ou carregada. Eu acho muito gostoso, muito legal e muito especial entrar na cripta da Sé. Vamos voltar para a área da igreja, para eu mostrar mais alguns detalhes, né? Mais um pouco dos vitrais ali importados. A pia batismal, ela está atrás dessa coluna, então eu não consigo mostrar para vocês ali o globo azul, mas ela está aqui atrás. Se vocês entrarem na catedral, vão ali do lado direito, vocês vão ver a pia batismal. Olha que outros detalhes muito curiosos que foram colocados para falar que essa é uma catedral do Brasil. A gente tem animais escondidos nas colunas. De um lado aqui a gente tem um tatu, do outro lado a gente tem tucanos. E aí na outra ponta, que a gente está pertinho da porta, tá? Na outra ponta a gente tem uma garça e a gente tem jacaré. Olha só, que interessante, né? Ainda desse lado aqui, a gente tem planta de café, né? Lembrando que
Os Barões do Café foram grandes doadores dessa igreja, que é linda, né? Dessa catedral. Nós vamos sair dela, está quase acabando aí essa parte do nosso passeio que mostra a catedral. Estamos aqui no Marco Zero, que fica em frente à catedral. Daqui são contadas as quilometragens, né? Para outras cidades, para outros estados. Marco Zero de São Paulo. E eu vou terminar o nosso passeio aqui com essa imagem e contando mais uma história, né? Eu que mostro o centro, a gente percebe que existe uma barreira em alguns lugares, uma barreira invisível. Porque por muito tempo as pessoas mais simples não podiam entrar nos lugares, elas não podiam entrar no Teatro Municipal, por exemplo. E hoje você tem visita gratuita no Teatro Municipal, você tem exposições gratuitas no CCBB, você tem exposições gratuitas na Caixa Cultural, mas parece que essa barreira invisível ela ainda existe. Muita gente mais simples não entra, eles não entram nesses locais, por imaginar que a roupa não é apropriada, ou que eles vão ser olhados de um jeito estranho. A Catedral da Sé, acho que é um dos poucos lugares do centro que todo mundo se sente acolhido, né? Muita gente fala, tem muito morador em situação de rua ali, que é uma situação triste, mas por um outro lado a gente vê que eles se sentem acolhidos aqui, então eles ficam por ali, às vezes entram, e eu acho isso interessante, né? Triste por um lado, mas pensar que tem essa barreira invisível ainda no centro, né? E a gente espera também que a situação econômica do país melhore, e por isso que hoje a gente fala moradores em situação de rua, né? Não morador de rua mais, porque a gente tem esperança que eles saiam dessa situação de rua. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui a Igreja da Sé, a cripta, com certeza tem muito mais histórias para contar aqui, mas eu acho que foi um bom recorte que eu mostrei para vocês. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se não segue a gente no canal, segue ainda, que tem bastante conteúdo interessante. Pode seguir a gente nas mídias sociais, no Instagram, o Melhor de Sampa, no Facebook, o Melhor de Sampa Oficial. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o link para o nosso site, onde são vendidos os nossos passeios. Nesse momento da pandemia, a gente tem vários passeios virtuais para as pessoas poderem fazer na segurança de sua casa. O que vocês viram aqui é um pedacinho de um passeio que mostra o centro praticamente todo, né? Então, quem sabe a gente se encontra aí no mundo real ou virtual em breve. Então, fiquem com Deus, se cuidem e um grande abraço.